Bom, o Brasil tem hoje 65 milhões de crianças e adolescentes, 65 milhões de 0 a 18 anos. Desse grupo, nós temos 20 milhões de crianças até 6 anos de idade. Então, é um país jovem, é um país com um número muito expressivo de crianças e adolescentes. Da população de 0 a 6 anos, cerca de 50%, metade aproximadamente dessa população vive abaixo da linha de pobreza. As crianças mais vulneráveis estão em famílias chefiadas por mulheres e mulheres negras. Esse é o grupo mais vulnerável. A desigualdade de renda e a desigualdade racial são muito fortes no nosso país ainda, embora os indicadores venham mostrando uma relativa melhora nos últimos anos, com alguns programas de transferência de renda, há muito ainda a fazer. E essas crianças, muito frequentemente, por seus pais terem que trabalhar e por muitas famílias serem chefiadas por mulheres que precisam sair de casa para trabalhar, elas com frequência ficam sozinhas em casa, o que gera um outro risco bastante grande, acidentes, incêndios, quedas, e aqueles que vão crescendo com as próprias pernas podem sair de casa e começando a se adaptar numa situação de convívio com outras pessoas nas ruas, né? Queria salientar também que, apesar do CIESP ter como missão institucional o subsídio a políticas públicas e, infelizmente, temos que priorizar esta população que se encontra mais vulnerável e que é muito grande no nosso país, queria alertar para os nossos companheiros todos da rede da Equidad para a Infância que nós não podemos fechar os olhos para o restante da população que não é visto como tão vulnerável, porque se encontra em famílias de classe média e famílias de classe média alta, com rendas que permitem que as crianças permaneçam em lares muito mais adequados no sentido da sua saúde, da sua segurança, inclusive a segurança pública, né? Locais onde o lixo é recolhido diariamente, onde as casas estão limpas, onde várias pessoas trabalham, então a criança não está sozinha, onde a saúde é de boa qualidade e a educação também, porque tudo passa por um sistema privado de atendimento particular. Então é caro e se pode pagar. E, em geral, quando se fala em política pública, se desconsidera que este grupo está hoje crescendo nas grandes cidades de forma muito segregada e que com frequência não reconhecem nas outras crianças pobres, marginalizadas, etc., seus pares de idade. Isso nos traz muita preocupação quanto à forma como estão sendo socializadas as crianças que amanhã terão provavelmente maior espaço para ocupar os cargos públicos, inclusive na área da assistência, da saúde, da economia, da educação e assim por diante. Então, o movimento globalizador da distância entre pobres e ricos que vem se acirrando no mundo, ela não contribui para a nossa discussão de equidade, de igualdade socioeconômica, de tolerância entre as diferenças, de suporte efetivamente a uma diversidade que seja celebrada, mas que seja reconhecida como bastante difícil no nosso mundo contemporâneo. Mas nós optamos por trabalhar inicialmente com a população em situação de rua, porque no CIESP compreendemos que, por um lado, esse grupo é aquele que está mais exposto à violência nas ruas pela polícia, até mesmo por cidadãos comuns que se sentem muito ameaçados com a presença deles nas ruas e também fizemos essa opção porque nós gostaríamos de fazer uma grande associação entre esse grupo, que é relativamente pequeno, que já está nas ruas, né? O grupo de crianças que sai de casa e que vive nas ruas,
e sobrevive nas ruas, né? Não há estimativas claras, porque é um grupo muito móvel, está se movimentando todo o tempo, né? Mas nós vamos ter alguns milhares dessas crianças circulando pelas cidades grandes todos os dias, e nós temos um número muito maior deles que vão e voltam das suas casas para as ruas todos os dias ou de dias em dias, passam alguns dias dormindo nas ruas e voltam para casa. Nós sabemos que eles têm famílias, têm elas familiares, a grande maioria. É um grupo bastante diminuto que vive o tempo todo nas ruas. E esse é um grupo que também precisa se ter uma atenção muito especial. A nossa experiência aqui no Rio de Janeiro, no projeto que nós denominamos Análise dos Processos de Construção e Implementação de Políticas Públicas para Crianças e Adolescentes em Situação de Rua, ele tem acompanhado de perto o trabalho do Conselho Municipal de Direitos da Criança. Faz parte, o CIESP, de uma comissão que se formou para a implementação de uma política que nós, em conjunto, conseguimos aprovar em junho de 2009. Essa política está disponível na página web do CIESP. É uma política de atendimento a essa população em situação de rua, aos seus direitos. O CIESP vem participando das discussões na elaboração de estratégias para a implementação dessas diretrizes de políticas. É muito difícil, porque nós temos uma prática de pessoas que ocupam cargos públicos de prometerem, de se comprometerem, mas de não cumprirem com o compromisso. Então, nós temos uma situação de que as diretrizes são claras, elas foram realizadas em discussão e parceria com as várias secretarias que relacionam com a população que está nas ruas, porém a sua implementação na hora de cumprir é como se não fosse lei. Então, fazer com que a lei seja respeitada e efetivamente cumprida, isso é muito importante, porque o Brasil, como vocês sabem, estará sediando a Copa do Mundo em 2014 e os Jogos Olímpicos em 2016. Isso já é uma febre, há um montante muito grande de recursos para controlar a violência na cidade e limpar a cidade. A ideia de limpeza higienista, desde o século XIX, se faz presente nesses momentos com muita força, e mendigos, crianças, população de rua em geral serão recolhidos, serão confinados em instituições sem que ninguém saiba, serão mortos. E nós queremos que as crianças que estão hoje nas ruas cheguem na televisão e digam: nós também somos cidadãos brasileiros, nós queremos participar dos jogos, nós queremos estar lá, nós não queremos morrer e nós não queremos estar confinados numa instituição para que o Brasil faça uma cara bonita para o exterior. Nós só vamos ter uma cara bonita para todos e principalmente orgulho de nós mesmos quando nós pudermos expor toda a nossa população com recursos que possibilitem e oportunidades que possibilitem que eles cresçam com todos os potenciais, todas as habilidades com os quais eles nasceram. Obrigada.